Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma SEB ao vivo, né? Na noite de hoje, no dia 16 de junho, né? Já chegamos no meio do ano, já chegamos ao meio do ano, e nesse ano diferente, esse ano estranho, né? E nós estamos acometidos pela questão do coronavírus, que está travando tudo, está mudando toda a nossa base econômica, está mudando toda a nossa modo de ser, né? Inclusive, tem algumas pessoas que colocam que nós temos que nos habituar ao chamado novo normal, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que sobreviver, né? Bem, vamos aguardando entrar mais algumas pessoas, Augusto, mas já estamos aqui. Como Augusto, pessoal, como Augusto tem outra live colada com essa, então a gente vai levando logo, viu? Então eu vou levando logo. Eu vou apresentar logo Augusto. Augusto, que é um amigo que eu tenho, né? Com um amigo, um arcebiano de muitos, desde o início de formação da SEB, né? Tem uma relação pessoal já desde 1998, velho. Já tem tempo, ele tá ficando velho, viu? Você deixa essa barba, né? Fica até Pô, mais pode velho. disfarçar. Eu que sou mais liso, disfarça. Você tá com cara de novinho. Faz aí. É, é isso aí. Então a gente vai nesse tempo, né? Esse tempo todo de convivência, né? Desde o movimento estudantil da UJS, da União da Juventude Socialista, né? É, e do movimento estudantil que a gente conviveu, fez muita coisa junto. A gente tem que sentar, mas as coisas são impublicáveis. Algumas das coisas que a gente andou fazendo são impublicáveis, né? A parte publicável da situação é que a gente militou, a gente foi do DCE, você foi diretor da Uni na época, foi muito legal, e a gente transportou para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Sem mais delongas, né? Vou informar Augusto, que é mestre em Ciências Sociais, advogado, professor universitário e presidente licenciado do Sindicato dos Bancários da Bahia. Boa noite, Augusto. Nós vamos falar hoje sobre as consequências econômicas na questão do coronavírus, né? Então, boa noite, Augusto. Boa noite, Saúde, Emanuel. pessoal. Sei que você tem que ficar. Boa noite, Emanuel. Boa noite Boa. a todos que nos assistem. É uma honra participar dessa live com a SEB. Eu tenho uma relação de carinho com a associação, porque ó, a Anne aí chegando na área para participar conosco. Legal, boa Tudo bem, Anne? Quero agradecer Tudo inicialmente o convite de vocês para a gente poder fazer esse diálogo aqui, trocar algumas ideias nessa live. E acompanhei já várias lives aí da SEB e sei que vocês estão bombando aí nas redes sociais. Mas, a priori, quero manifestar, assim, meu carinho, minha gratidão pela SEB. Eu fui professor da SEB, participei da fundação da SEB, em momentos importantes da história da SEB, ao lado de Marinalva e de tantas outras diretoras aí que já participaram. Eu ia citar vários nomes, mas daqui a pouco eu vou esquecer alguém, aí vão me puxar minha orelha, mas vou ficar aqui na figura da nossa eterna Marinalva, que é uma referência para todos nós da luta da educação, e de lá para cá eu tive muitos momentos ao lado da SEB, nessa nova roupagem, com a Anne, com a Emanuel à frente. Eu me sinto muito orgulhoso de participar e ter sido convidado para debater com vocês. A Emanuel estava contando um pouquinho aí da nossa história, e eu fico muito honrado, viu, Emanuel, de ter caminhado ao seu lado nessa luta estudantil que nós travamos aí desde os anos 90, e que boa parte dessa geração não tem noção, às vezes, de que vários direitos que foram conquistados a duras penas, que fazem parte do nosso dia a dia, só foi possível graças à participação de jovens, homens e mulheres de coragem, que dedicaram uma parte do seu tempo para lutar em torno de causas coletivas. Então, hoje, se nós temos o FIES, se existe o ProUni, se existem as cotas na universidade, se tem meia passagem nos ônibus, se tem meia passagem o ano inteiro, nos sábados e domingos, se tem meia entrada nos cinemas, nos teatros, nos shows, tudo isso foram conquistas dessa geração. A expansão das universidades, o acesso ao ensino superior,
e tantas outras vitórias que nós obtivemos foram conquistas coletivas de uma geração inteira, e eu me sinto muito honrado de ter participado dessa geração, estar à frente ali na União Nacional dos Estudantes, nos DCEs, nos diretórios acadêmicos, nos grêmios estudantis. Foram momentos assim históricos e me emociona muito falar disso, porque certamente isso faz parte da história de vida de uma parcela enorme de jovens, né, que se dedicaram em torno de causas que ajudaram a mudar um pouco a realidade do nosso povo. A gente sempre muta o microfone para não atrapalhar, e às vezes começa a falar com o microfone mutado, né? E a gente, nesse tempo de isolamento, né? A nossa sociedade parou, né? Teve que parar por uma questão lógica, né? Porque o vírus circula muito rápido entre as pessoas, contamina muito rápido, é um vírus que tem uma letalidade até um pouco mais baixa do que outros vírus similares, mas pega muito rápido e estressa o sistema de saúde. E aí já vai ser mais dramático, porque vai gerando letalidade em outras pessoas, até de outras doenças, né? Porque não vai ter leito, então, infelizmente, esse vírus obrigou a nossa sociedade a parar. E aí isso traz consequências para a nossa economia, né? Porque se para, né? E nós temos, inclusive, na nossa sociedade hoje uma divisão muito grande entre aqueles que defendem o isolamento e uma pequena, que eu classifico, uma pequena minoria, mas que é representada pelo presidente da República, que é o cargo mais alto da nação, que defende, que trata como se economia e saúde fossem coisas díspares e antagônicas, e acomete todos os dias de questões contra a política de isolamento, né? E aí gera até a possibilidade de se dificultar mais o momento da retomada da economia, porque nós entendemos que o que causa o problema econômico não é o isolamento, e sim o vírus, porque é o vírus que força as pessoas se isolarem, né? Quem pode se isolar está se isolando. Então a gente precisa ter muito isso em mente nos dias atuais para compartilhar isso de maneira mais profícua e tratar de uma forma que a gente possa saber os interesses. Então, Augusto, você como um estudioso, como um cara que é presidente licenciado do sindicato de um dos ramos econômicos mais poderosos, que no caso você, que é o ramo bancário, você é presidente do sindicato dos trabalhadores bancários, né? Não dos banqueiros, né? Mas nessa questão é um ramo muito importante da nossa economia, então você tem uma visão privilegiada, além de você ser um cara estudioso. Então fala um pouco para a gente aí dessa dicotomia de saúde e economia. Primeiro que eu acredito que o Brasil, aliás, os dados apontam que o Brasil se transforma no epicentro da grave crise sanitária que atinge o mundo inteiro, e é evidente que a perspectiva da saída da crise fica cada vez mais distante, na medida em que o governo, que deveria ser o principal coordenador de uma estratégia para ajudar o Brasil a sair da crise o mais rápido, ele simplesmente negligenciou a crise sanitária e negligenciou também a crise de saúde. Quando foi declarado o primeiro caso em Wuhan, na China, certamente ali já se deveria ter estabelecido uma política do governo para compra de respiradores, montagem de hospitais de campanha, compra de testes, né, transformar, inclusive, parte da nossa indústria também numa indústria voltada para o fornecimento de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, para a população no geral, e infelizmente não foi feito isso. Disseram que era uma gripezinha e que houve uma certa subestimação do impacto no âmbito da saúde e também uma subestimação no impacto no âmbito econômico. Basta dizer que as filas enormes que nós verificamos aí, sobretudo no mês de abril e maio, na Caixa Econômica Federal, revelam o quanto esse governo subestimou o tamanho da pobreza no país. Eles inicialmente planejaram o auxílio emergencial de R$ 200 para 20 milhões de pessoas.
Na primeira semana, mais de 50 milhões já tinham se inscrito. Ao total, quase 100 milhões de brasileiros se inscreveram para receber o auxílio emergencial, revelando o tamanho da nossa tragédia social. Já vivíamos um país em crise, a crise econômica no Brasil não é ocasionada pela pandemia, a pandemia acentuou a crise. Diga-se de passagem que as estimativas do Banco Mundial, divulgadas no final da semana passada, apontam para uma retração econômica no Brasil da ordem de 8% do nosso PIB. Para a gente ter uma noção do que significa isso, para que o Brasil mantivesse uma taxa de desemprego altíssima de 13 milhões de pessoas, nós teríamos que crescer 2% positivamente. Então, para manter 13 milhões de desempregados no Brasil, teríamos que ter um crescimento econômico de 2%. Imagine num cenário de retração econômica da ordem de 8% do PIB. Então, o que nós podemos ter é um cenário devastador e muito preocupante em todos os aspectos, porque o Brasil não cuida bem do aspecto da saúde, vide essa flexibilização do isolamento, protagonizada inicialmente pelo próprio governo federal, mas que, pela pressão do setor empresarial e parte da sociedade, e até mesmo do governo federal, alguns prefeitos e governadores já apontaram para uma flexibilização no momento em que os especialistas da área de infectologia dizem que o Brasil caminha a passos largos para ainda chegar no pico da doença. Isso tudo contribui para que aumente o tempo em que o país ficará exposto à doença, porque imagine um cenário desse, exposto à doença, não recupera a atividade econômica e ainda sobrecarrega o sistema de saúde. Tudo ao mesmo tempo. Então, realmente, é bastante complexo o cenário que nós estamos vivenciando. E nós precisamos tratar o assunto com a seriedade que ele merece. E, infelizmente, a gente avalia que, à frente do governo federal, tem uma turma que não conhece a realidade do povo brasileiro, não tem noção exata do tamanho do nosso país. O Brasil é um país grande, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, tem potencialidades energéticas, potencialidades em produtos naturais, tem capacidade industrial instalada, mas é um país que tem uma capacidade ociosa, porque não tem um plano estratégico para enfrentar a crise econômica e não tem um plano estratégico para enfrentar a crise sanitária. O que estamos vivenciando são os governadores e os prefeitos, cada um tomando iniciativas, sem uma coordenação, e isso certamente prejudica não só o combate à pandemia, mas também a retomada da atividade econômica no Brasil. De que adianta liberar shopping se as pessoas não têm emprego sequer para consumir os produtos que estão nos shoppings, que estão sendo liberados pelos prefeitos ou nos municípios pequenos, nas capitais, enfim. Então, nós precisamos ter um plano. E o plano exige participação do Estado. E, infelizmente, a estratégia do Paulo Guedes e do Bolsonaro é esvaziar o Estado. Quer dizer, destruir as riquezas que o Brasil adquiriu ao longo do tempo, privatizar as principais estatais, inviabilizar que o Estado atue no sentido da retomada da atividade econômica. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. A gente, desde o início da pandemia, que a gente está cobrando que as micro e pequenas empresas possam ter um mecanismo para manter o mínimo da sua atividade, para não fechar suas portas. O crédito do governo não chegou na ponta, os micro e pequenos empresários estão enfrentando inúmeras dificuldades. Temos que lembrar que são os maiores empregadores do país, a maior parte dos empregos gerados no Brasil são por micro e pequenas empresas, e até hoje o crédito não chegou na ponta. Eles editaram agora uma medida provisória 975, que é uma medida provisória bem-vinda, é importante essa medida provisória, mas excluíram da medida provisória a microempresa, aquelas que têm faturamento anual inferior a R$360 mil por ano, que são a maioria dos empregadores. Quer dizer, excluiu aquele cidadão que tem um pequeno negócio, que tem uma pequena lanchonete, tem um pequeno bar, tem um pequeno açougue, excluiu da possibilidade do acesso a esse crédito subsidiado. E isso é muito ruim. Nós precisamos fazer com que o micro e pequeno empresário tenha acesso ao crédito, que o trabalhador que perdeu o seu emprego tenha um benefício emergencial ajustado e que nós tenhamos um auxílio emergencial para ampla parcela da sociedade que não tem qualquer fonte de renda. O auxílio emergencial, inicialmente aprovado com um prazo de 3 meses, já se encerra esse prazo agora no mês de junho e não existe ainda uma proposta aprovada de prorrogação. O Paulo Guedes anunciou
que pretende prorrogar o auxílio por apenas 2 meses, reduzindo o valor pela metade, para apenas R$300. Isso é muito preocupante, porque isso vai jogar no ostracismo e na falta de qualquer perspectiva milhões de brasileiros que não têm qualquer alternativa de renda. E eu estou muito preocupado com essa situação. A gente sabe que a proposta original do governo, no âmbito do auxílio emergencial, era um valor de R$200. Depois de muita pressão dos movimentos sociais, dos sindicatos e da bancada de oposição no Congresso, conseguimos aumentar esse valor para 500. Depois o governo apresentou a proposta dos 600 e acabou sendo aprovado os R$600, que é uma proposta ainda insuficiente, mas que certamente sem os 600 a situação estaria muito pior. E, infelizmente, a visão que predomina é a visão de que não tem dinheiro. Quer dizer, o Brasil está quebrado, não tem dinheiro para bancar os 600, então extingue o benefício. Mas sobra dinheiro para ajudar bancos. O governo, no início da pandemia, no mês de março, tem uma previsão de liberação de 1,2 trilhão do depósito compulsório dos bancos. Então, para socorrer bancos, o governo foi rápido e fez essa liberação de 1,2 trilhão. Agora, para socorrer o povo com auxílio emergencial, cria burocracia, dificulta a avaliação dos cadastros, colocou apenas na Caixa Econômica a tarefa de efetuar mais de 90% desse pagamento, sobrecarregando as agências de um único banco. Ao mesmo tempo, o governo negligenciou o tamanho da pobreza, porque ele poderia ter descentralizado nas prefeituras e nos governos estaduais, que já possuem cadastros de pessoas em situação de pobreza. O governo centralizou tudo em Brasília, não conseguiu dar conta dessa demanda e ainda por cima quer acabar com o benefício. Então é muito preocupante, Anny, o cenário que a gente está vivendo, e a gente precisa se organizar para pressionar os parlamentares, pressionar o governo, para que o auxílio emergencial ele não seja extinto agora, como está previsto, e que ele possa sim ser mantido no valor dos R$600, que não resolve o problema das pessoas, mas minimiza o sofrimento das famílias. Eu estive nas filas, acompanhei o atendimento do auxílio emergencial, e é cada história assim dramática. Eu encontrei um cidadão lá na Praça da Revolução, em Periperi, numa agência da Caixa Econômica, que tinha chegado com 2 dias de antecedência. Ele chegou no sábado para ser atendido na segunda-feira de manhã, dormiu em pedaços de papelão e não tinha dinheiro de transporte para voltar para casa. Quando ele chegou para ser atendido, ele recebeu a informação de que não tinha direito, porque ele morava com alguém que já tinha recebido o benefício. Esse morar com alguém, a gente sabe, a gente que veio de comunidade, que as pessoas moram, às vezes, no mesmo imóvel, mas ali são várias famílias. Faz um puxadinho aqui, aí tem um cunhado, tem um primo, tem um sobrinho, que mora no mesmo imóvel, ou seja, no mesmo endereço, mas são várias famílias morando no mesmo lugar. Só que o sistema da Dataprev reconhecia aquilo como uma família só. Essa turma que elaborou esse sistema não conhece a realidade das favelas e das comunidades do Brasil. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas tivessem o benefício negado. Depois foi corrigida essa distorção. Mas essa é só um dos exemplos que revelam a subestimação do tamanho da crise que nós estamos enfrentando. Então, hoje a gente não tem ministro da Saúde, o governo até hoje está com um ministro interino que não entende nada de saúde. Aliás, tem vários militares nesse Ministério da Saúde que nunca tiveram qualquer serviço prestado na área da saúde. O país não dispõe de um plano estratégico de retomada econômica e, ao mesmo tempo, também não tem um plano estratégico de ampliação de UTIs, porque até os hospitais de campanha que foram feitos, e é correto investigar, é correto fiscalizar para ver se houve corrupção, mas não dá para aceitar a lógica que o governo está implementando de dizer, olha, entrem nos hospitais de campanha para demonstrar que eles estão ociosos. Quer dizer, o governo, ao invés de ajudar na compra de respirador, na contratação de profissionais de saúde, desdenha dos governadores e dos prefeitos que estão tentando fazer alguma coisa com hospitais de campanha, com a montagem de UTIs, às vezes improvisadas, porque é melhor ter a improvisada do que não ter nada, porque a gente sabe, quem já teve um parente ou um amigo que morreu da Covid, o quanto é severa essa doença, ela é rápida, ela não espera. Eu tenho um amigo do sindicato, o diretor financeiro até, que perdeu a mãe e a irmã
em 3 dias. Em 3 dias. Todo mundo aqui já perdeu alguém, amigo, ou parente, ou alguém próximo, e essas vidas não têm preço. O Brasil caminha para 40 mil óbitos. Há estimativas dos epidemiologistas que podemos chegar a 80 a 100 mil óbitos até o final da pandemia. Então, se já estamos com 40 mil e a gente já está avaliando o tamanho dessa tragédia, imagine se essa tragédia dobrar. Tomara a Deus que isso não aconteça, porém, pelas estimativas e pela falta de um planejamento, não sabemos ainda onde vamos parar com esse total de óbitos, enquanto as pessoas tentam fazer receita de cloroquina por decisão política, enquanto não há uma coordenação estratégica para enfrentar a pandemia, enfrentar a crise econômica. Então, que a gente possa, sim, iluminar a cabeça dos governantes, dos legisladores, para que a gente possa ter um plano. O Brasil precisa de uma união nacional. E, infelizmente, o maior fator de desunião hoje é o presidente da República. Quem deveria unir o país para nos salvar do momento dramático está desunindo o Brasil. E, infelizmente, isso está trazendo consequências dramáticas e que não tem reparo, que são as mortes de pessoas, de brasileiros e brasileiras que estão se esvaindo todos os dias. É verdade, cara, é verdade, isso é dramático, né? E outra coisa que a gente vê é que o Brasil, por ter se isolado na comunidade internacional, o Brasil está se transformando num verdadeiro pária, né? Numa África do Sul, nos tempos do apartheid, né? Quer dizer, assim que terminar essa questão, no momento de recuperação da economia mundial, por exemplo, os países europeus ou os países das outras regiões do mundo vão ter essa barreira para tratar com o Brasil, né? Já utilizaram o protecionismo na política internacional, econômica internacional, é combatido pela Organização Mundial do Comércio, que o Brasil saiu, perdeu a proteção porque Bolsonaro quis puxar o saco de Donald Trump, né? Ele saiu sem adquirir o status de entrar na OCDE, que é outra organização de países ricos dessa feita, né? E permitiu por uma questão de babaovismo de Bolsonaro, por uma questão que, sem uma estratégia política definida, por que o Brasil tomou essas medidas, né, Augusto? Então, Augusto, eu queria que você desse sua opinião em relação de que forma que o Brasil vai poder superar isso com a política econômica tão ruim. Foi bom você falar isso, Emanuel, porque, inclusive, o Brasil ficou fora de um esforço coordenado pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 170 países do mundo. O Brasil é um dos poucos países que ficaram de fora desse esforço da OMS para criar um sistema de proteção contra a Covid de maneira unificada, porque o Brasil simplesmente resolveu politizar a questão do vírus, né? Então, o governo ideologiza a questão do vírus, aliás, ideologiza todas as pautas, né? O Brasil tem a sua melhor relação comercial com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o ministro da Educação sai aí desdenhando, praticando atos, inclusive, racistas, né, contra os chineses, atacando outros povos e desdenhando do nosso maior parceiro comercial, ao mesmo tempo que aponta para um caminho de subalternidade aos Estados Unidos. O próprio Trump, que é mais esperto que o Bolsonaro, já anuncia restrições, quer dizer, ele não quer ser comparado ao Bolsonaro, quer dizer, o líder que se parece com o Bolsonaro hoje está frito no mundo. O cara da Hungria lá, o Orbán, que é um cara da ultradireita lá da Hungria, ele também já está com restrições ao Bolsonaro. Também a linha já não é tão igual assim, de alguém que desdenha, né? A sensação que dá é isso que você citou, o Brasil vai se transformando num pária internacional. Isso é lamentável. Um país como o nosso, que já protagonizou momentos importantes, inclusive a nossa diplomacia, vale dizer que o Brasil é o primeiro país a se pronunciar todos os anos na Assembleia Geral da ONU, é o primeiro país. Não é o país anfitrião, que é a sede da ONU em Nova York, mas o primeiro país a se pronunciar é o Brasil. Então imagine que esse país que tem essa vocação de ter uma diplomacia de paz, uma diplomacia de integração, uma diplomacia que tenta fazer um jogo do ganha-ganha entre os povos e não dessa busca desequilibrada, né,
ideológica ao extremo que esse ministro das Relações Exteriores tem promovido. E é evidente que o cenário vai se tornando muito difícil para a gente. A gente fala isso com dor no coração, a gente não fala isso feliz, porque vai nos atingir, atinge todos nós, atinge os empregos, atinge as empresas, atinge a vida nossa, dos nossos filhos e netos. Então eu fico muito preocupado, porque as saídas que estão sendo apontadas do ponto de vista econômico, elas são saídas desastrosas. Veja, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. O Brasil alega que não tem dinheiro, é verdade? Vamos avaliar. O Brasil tem 340 bilhões de dólares em reservas internacionais. 340. Poucos países do mundo têm essa quantidade de reservas internacionais em dólar. O Brasil tem 1 trilhão e 200 bilhões esterilizado no caixa do Banco Central para pagar operações compromissadas. Que eu não sei se todos aqui sabem o que significa isso, mas a operação compromissada, pessoal, é como se fosse o Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos. Aquele recurso que os bancos não estão aplicando em crédito, aquela sobra de caixa, não é o depósito compulsório, é a sobra de caixa dos bancos, o governo remunera num valor superior à base da taxa Selic. Todos os anos. Quem paga essa conta? Todos nós. Esse mesmo governo que tem mais de 1 trilhão no Tesouro Nacional. Aí esse mesmo governo, no início da pandemia, alivia 1 trilhão e 200 bilhões de depósito compulsório para os bancos. Ou seja, diz que não tem dinheiro para manter a vida das pessoas, para comprar respirador, para pagar auxílio emergencial e para garantir crédito para micro e pequena empresa, enquanto salva os bancos rapidamente. Então, não é verdade esse discurso que o Brasil não tem dinheiro. E outro aspecto importante, eu não sei se vocês leram, recomendo a todo mundo que está nos assistindo, leiam o artigo do André Lara Rezende, publicado na Folha de São Paulo, salvo engano, aí no mês de maio. Pesquisem no Google. Ou então o artigo do Pércio Arida. Eu estou citando 2 economistas liberais. Eu não estou citando economistas de esquerda ou economista ligado a sindicatos ou de luta de trabalhadores. Não, estou falando de economistas que atuaram no governo Fernando Henrique, que atuaram no governo Itamar Franco. Economistas liberais. Que inclusive, foi presidente do Banco Central. É bom ressaltar isso. E no artigo eles fazem claramente a demonstração de que o Brasil precisa fazer emissão monetária. Se não fizermos emissão monetária, pessoal, não é botar a Casa da Moeda para imprimir dinheiro, não é isso não. Até porque a maior parte das transações econômicas no Brasil, 93% das transações econômicas no Brasil são feitas de maneira eletrônica. Somente 7% das transações de toda a economia brasileira são feitas com papel moeda, ou com cédula ou com dinheiro. Então não é impressão de moeda, não estou falando disso. Estamos falando de emissão monetária. O Banco Central pode sim ser o fiador do tesouro na emissão monetária. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque hoje, sabe quem faz emissão monetária na prática? Os bancos. Então, quando o banco vai fazer oferta de crédito lá para um cidadão ou para uma empresa que vai buscar o crédito no balcão de uma agência, aquela conta ali teve uma autorização do Banco Central. Essa emissão monetária está sendo financiada com as operações compromissadas. Então, quer dizer, o Brasil aceita emitir título da dívida pública, que aumenta o nosso endividamento, e aceita a emissão monetária via bancos, através das operações compromissadas. Isso tudo aumenta o nosso endividamento. Agora, quando é para o Brasil emitir moeda que não gera dívida, porque seria uma dívida do governo com o próprio governo, então, na prática, é conta que não gera dívida, aí o governo é proibido, porque tem uma lei que proíbe que o governo faça isso. Então, imagine, Emanuel e Anne, o que nós estamos vivendo é um cenário contraditório. Quer dizer, a saída, sim. O Brasil, claro, ninguém é a favor do Brasil se endividar por nada. Mas aqui para nós, se é para fazer dívida, para comprar respirador, montar UTI, hospital de campanha, se é para ajudar quem mais precisa, se é para socorrer as micro e pequenas empresas, todo mundo vai ser a favor, ninguém é contra isso, não. Agora, uma coisa é o Brasil. O que o Brasil faz hoje? Faz dívida para pagar juros dos próprios bancos. Enquanto isso, o lucro dos bancos do ano passado foi de 109 bilhões de reais, os 5 maiores bancos somados. Então, nós precisamos meter o dedo nessa ferida, porque o problema do Brasil não é que falta dinheiro, falta prioridade, falta um plano.
Falta uma estratégia, um projeto nacional. O Brasil abdicou de ter um projeto nacional. Basta dizer que a lógica do governo atual é uma lógica de submissão ao governo norte-americano, contrariando os interesses nacionais, inclusive prejudicando as empresas brasileiras. Por isso que nós precisamos, sim, reposicionar o Brasil em torno de um projeto. E, infelizmente, esse governo atual não tem condições de levar o Brasil adiante para superar a crise. Por isso que o cenário econômico que se avizinha é dramático, é temeroso. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer. Somente nesse período agora de acesso ao seguro-desemprego, dobrou o quantitativo de pessoas que buscaram o seguro-desemprego em comparação com o ano passado, no mesmo período, pegando de março a maio. Dobrou o número de pessoas. Foram mais de 7 milhões de empregos perdidos somente agora, de março a maio. Então, imagine quantos ainda poderemos perder num curto prazo de tempo. Nós podemos chegar hoje, da população economicamente ativa, que dá em torno aí de quase 100 milhões de brasileiros, mais da metade, 52% da população economicamente ativa está sem ocupação. Não entra na estatística do desemprego, porque uma parte nem procura emprego mais. São os desalentados, aqueles que deixaram de procurar emprego. E tem aqueles que são os informais, que deixaram também de contar nas estatísticas do desemprego. Mas se a gente somar que 52% da população economicamente ativa, ou seja, mais de 50 milhões de brasileiros, não tem qualquer ocupação hoje, durante a pandemia, e que esse número pode se ampliar, está aí um barril de pólvora. O que vai ser o Brasil? Isso tem impacto em vários aspectos. Tem impacto na questão da violência, tem impacto, inclusive, em relação a mortes, além da doença, tem impacto em relação a mortes por outros motivos. Ou seja, nós estamos prestes a transformar o Brasil num barril de pólvora. E a saída deles qual é? Botar a culpa nos governadores e nos prefeitos. Dizer que o problema é do isolamento. E você foi preciso, Emanuel, quando citou no início que o problema da crise econômica não é a pandemia, não é a quarentena. O problema é a pandemia. E para enfrentar a pandemia, isolamento, para a gente poder sair dela o mais rápido possível. E, infelizmente, essa visão deturpada do que é o Brasil está predominando. Vide aquela última reunião ministerial, né, que eu acho que quem tem um pouco de discernimento fica envergonhado em ver uma reunião ministerial com aquela característica ali, agressiva, o ódio, palavrão, desrespeito aos demais poderes, quer dizer, a institucionalidade do Brasil quebrada, vai os malucos um sábado à noite com tocha na frente do Supremo, lembrando a Ku Klux Klan, ou aquelas marchas nazistas, né? Gente que publica, quer dizer, o ministro da Educação que diz que tem que prender os vagabundos dos ministros do Supremo. É esse tipo de gente que a gente está lidando. Então, o ódio, infelizmente, tem predominado, e com ódio, meu amigo, as soluções nunca são boas. Eu acho que a gente precisa de uma união de todos aqueles segmentos que queiram ajudar o Brasil a superar a crise. E aí não é uma união eleitoral, não é uma união para a próxima eleição, é uma união de salvação nacional. É uma frente de salvação nacional e o Brasil necessita. Isso significa que a gente precisa unir todos os verdadeiros patriotas de vários partidos, de várias ideologias, de vários segmentos, gente inclusive da direita, gente do centro, gente da esquerda, gente patriótica, que se preocupe com o Brasil. Não é possível que a gente veja essa tragédia acontecendo e a gente acha que isso tudo está normal. Não está normal. E está nos atingindo em cheio, está atingindo nossas famílias, está atingindo a gente. Você, Emanuel, Anne, temos vários amigos em comuns que já tiveram a Covid, temos amigos que morreram, temos pessoas da família que estão morrendo, e a gente precisa ter uma estratégia para o Brasil sair disso, porque o nosso país é um país gigante, é um país de homens e mulheres de coragem, já fizemos transformações importantíssimas ao longo da nossa história, mas, infelizmente, quem está nos conduzindo parece que está dançando à beira do precipício. Eu fico pensando, Augusto, que nós vamos passar disso tudo, nós vamos precisar de uma verdadeira doutrina Truman, o mundo todo vai precisar, né? Que teve o plano Marshall, né, que foi um plano que foi feito para reconstruir a Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, que é o parâmetro que nós temos para lidar com a Covid-19, né? E a gente fica pensando que o Brasil
o Brasil está sendo conduzido por uma caterva, né, esse termo que ressuscitaram da língua portuguesa mais antiga, mas que é um grupo que não tem o que pensar, não tem o que dizer. Né? O Ministério da Educação, que já foi de Gustavo Capanema, o Ministério da Educação, que já foi de outros grandes ministros, hoje tem um desqualificado semi-analfabeto que essa semana teve a petulância de dizer que filosofia, sociologia não precisa, o país não precisa investir nisso, e quem quiser que banque com isso, um anticientificismo completo, né? Você que é advogado também da sua formação, você estudou bastante filosofia, hermenêutica e outras coisas do direito que você precisa dominar e precisa de história para compreender todo esse espaço para você ser um bom advogado que você é, né? Os médicos idem, precisam estudar ética médica, precisam da história, precisam saber do juramento de Hipócrates, essas coisas todas, e um desqualificado, Augusto, um desqualificado que infelizmente nos reflete os tempos atuais. O cara é colocado como ministro da Educação para a gente a gente ter que tratar dessa situação, né? Então, uma coisa que a gente precisa discutir, mas antes, Augusto, de voltar a palavra para você, eu queria pedir ao pessoal que tiver assistindo ao vivo aí, que compartilha aí, que ajuda a chegar mais gente, viu? Compartilha aí a transmissão, o link de transmissão, que chega mais gente, viu? Porque tá muito interessante, muito legal, e a gente precisa que mais gente ouça isso aqui, veja isso aí. Anne, quer dizer alguma coisa, Anne? Eu quero primeiro dar boa noite, que eu não falei nem com vocês ainda, né? E dar boa noite a todo mundo que está aí ouvindo, assistindo. Realmente é muito preocupante, Augusto. Além disso, tem os nossos jovens, as nossas crianças vivendo nessa agonia, assim, sem saber entender, né? Eu que tenho 2 crianças em casa, você tem 2 crianças também, então um de 5 anos e um de 11 anos, está muito difícil. Eu liguei para o pediatra do meu filho e ele me disse: Anne, a gente não tem o que fazer, porque tem tantos adultos se comportando dessa maneira que quando você me fala o comportamento de uma criança de 5 anos, como eu estou tendo em casa, né? E tendo que bater muito nesse negócio de Free Fire, que eu já estou em tempo de enlouquecer com esses jogos aí de computador, de celular. Então, é realmente muito preocupante, porque as aulas online eu não consigo realizar com meus filhos. Eu tenho um jogador de Free Fire aqui também, viu? Tá aqui do meu lado dando risada. Aqui, pois eu não sou contra o jogo, né? Mas, assim, é muito tempo, eles ficam muito viciados, né? E as aulas online eu não estou conseguindo acompanhar, realmente é tudo muito preocupante. Eu estava falando sobre isso com a minha mãe mais cedo, e fiquei espantada com a orla da Barra no domingo. Parecia um carnaval na Barra. Hoje a Barra está toda fechada, as ruas fechadas, para entrar só com comprovante de residência. E as pessoas precisam, Augusto, entender o que realmente está acontecendo. A coisa está ficando cada vez pior. E as pessoas, porque vê uma matéria no Rio de Janeiro, o pessoal na praia, né, Copacabana, já no calçadão, quer fazer a mesma coisa aqui. Gente, não é. As pessoas precisam realmente ficar em casa. E o isolamento, ele não é social. O isolamento social a gente sempre teve. O nosso isolamento é corporal, não é? Porque se a gente for ver a história da pandemia do Covid, é aquela empregada doméstica negra que a patroa chegou de viagem do exterior e contaminou aquela empregada doméstica. Enfim, realmente muito preocupante. Eu trabalho com aqueles empreendedores que eu já cheguei a citar para vocês, Augusto, e tenho escutado muitos depoimentos difíceis, porque são pessoas que estavam desempregadas ou que estão aposentadas e pegaram a economia e compraram material. Muitos não compram para vender, muitos fabricam seus próprios materiais. Realmente muito difícil essa situação. Preocupante pandemia, mais preocupante pós-pandemia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente fica no meio de o que você acabou de dizer. A gente tem um Brasil rico, nós temos que ter mais fé do que já temos e esperança, que eu acho que a gente sempre tem e sempre teve. Infelizmente, um governo desorientado e desumano, porque um homem que não está preocupado com essas famílias que estão perdendo seus entes parentes,
Perdi um amigo ontem, onde hoje apenas uma pessoa da família pôde levar mais uma outra pessoa para poder fazer um sepultamento. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, não temos estrutura nenhuma, né? Eu assisti o Fantástico no domingo, onde eu vi uma médica no Fantástico tirar o roupão, o jaleco, a máscara e pedir demissão no meio da UTI. Que ela falou, não tenho condições mais de trabalhar, estou mexida emocionalmente, estou dando relatório de 4, 5 óbitos por dia. É difícil, está cada vez mais difícil. E se as pessoas não prestarem atenção nessas lives, nesses noticiários que eu assisti no domingo, e procurar entender o realmente fato, e parar de ver essas fake news, esse negócio que esse povo louco coloca na televisão, nos jornais, na mídia, e prestar atenção para o que está acontecendo, a gente precisa se unir mesmo, como você falou, direita, centro, esquerda, alto, baixo, porque é um vírus que não tem raça, não tem cor, não tem nível social, não tem profissão. Começou dizendo que era para idoso, grupo de risco, mas não tem mais, agora é criança, é adulto, é mulher, é homem, é negro, é branco, é alto, é baixo. Então, se não tiver união, a gente não consegue vencer isso, não é verdade? Eu fico muito lisonjeada, viu, Augusto, em participar de uma live com você, porque eu acho você uma pessoa com muitos conhecimentos, eu gosto muito de te ouvir. Eu vou até passar a palavra para você, que eu sei que você vai já para outra live, faltam apenas 17 minutos, Emanuel. Mas é bom demais participar de um momento como esse com você, para agregar conhecimentos. Eu gosto bastante de te ouvir, quero ter mais oportunidades e tenho certeza que juntos, Emanuel, e com a SEB, com o Augusto, vamos levar mais conhecimentos para muitas pessoas. Obrigada, viu, Augusto, por você ter aceito o nosso convite. Fica aberto aí o nosso espaço para quando você precisar. Anny, eu que agradeço mais uma vez assim, o convite. A gente vai ter uma outra live justamente com essa cidadã que está aí dando boa noite, Juliette Barreto de Jesus, uma grande psicóloga. Vai ser lá no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai falar já de outro assunto, né? Sobre gestão financeira em tempos de crise, e também ela vai abordar esse aspecto emocional, da inteligência emocional, que é tão necessária nesse período. Para nós que somos pais e mães, a gente sabe da dificuldade que é também educar os filhos nesse período. Né? Pois é. Eu fico, assim, muito comovido com suas palavras, Anny. Assim, de antemão, dá meus sentimentos, assim, eu sei que você perdeu uma pessoa querida, né, um amigo, que você estava tentando ajudar por Covid, um jovem, né, 47 anos, agora, 47 né, foi ontem, né, Anny? Foi ontem. Foi ontem. Hoje. Eu quero deixar, assim, meus sentimentos, estou com várias pessoas próximas, assim, internadas, pessoas que, muito, muito, muito ruim, né? Basta dizer aqui, Emanuel conhece, né, o Delclides, o Barbosinha, o Roque, né, da Transalvador, um grande amigo. Barbosinha Contador. Ele está melhor agora, né? Está melhor, mas ele está com Covid. Então, tem vários outros, né? E eu já citei aqui outros casos, e realmente nos atinge em cheio. Isso realmente, a gente perde o chão, porque é uma doença rápida e o vírus muito letal. É bom ressaltar que é fundamental que a gente possa fazer essas campanhas de solidariedade que a SEB está fazendo. A gente também fez lá no Sindicato dos Bancários, em outras entidades que eu participo. Eu estou participando de vários mutirões de solidariedade. Não tem sido fácil, porque quando a gente vai entregar esses alimentos, a demanda é tão grande. É tão grande. Quem está fazendo isso dá uma dor no coração, porque você consegue entregar uma parte dessas doações para as famílias, mas ficam centenas de outras famílias precisando e não tem para todo mundo. Porque as doações não são suficientes. E são pessoas que estão vivendo em condições absurdas. Gente que não recebeu ainda o auxílio emergencial, nem a primeira parcela. Gente que está passando fome, que tem criança, tem idoso, não tem dinheiro para comprar um remédio. Então, é um cenário devastador e assim, toda a campanha de solidariedade que a gente fizer ainda é pouco diante do tamanho da tragédia social que nós estamos enfrentando. A gente precisa estimular mais. Claro que só as campanhas de solidariedade não resolvem, a gente precisa ter uma estratégia de retomada econômica. Retomada econômica, repito, não é voltar a abrir shopping, gente. Não é isso, não. Não é isso para resolver o problema, não. Vamos ter uma estratégia de retomar as obras públicas, do Brasil retomar o seu investimento. Não dá para aceitar um país
que reduziu quase a metade do percentual que o investimento representa em relação ao PIB. Um país desse não vai para frente, não faz sentido algum. O país quer abrir mão dos seus bancos públicos. Quer dizer, em meio à pandemia, o presidente do Banco do Brasil e o próprio Paulo Guedes anuncia a possibilidade de privatizar o Banco do Brasil. Quer dizer, o Banco do Brasil é o banco que é o principal responsável pelo financiamento da agricultura familiar, a partir do Pronaf. Imagine, privatizar o Banco do Brasil significa, na prática, aumentar o custo dos alimentos. Primeira consequência prática, 70% dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar. E 70% do crédito para a agricultura, inclusive para o agronegócio, vem do Banco do Brasil. Então você tira o Banco do Brasil da jogada, joga um Bradesco, um Santander, um Itaú. Alguém acha que o Santander está preocupado com a agricultura? O financiamento, inclusive, arriscado, porque a agricultura é um financiamento arriscado, porque você tem as intempéries do tempo, você tem seca, enxurradas, você tem tantas coisas para você, pragas, né, que podem surgir, né, problemas que podem atingir a lavoura, os animais, e você pode ter perdas grandes, né, de produção. E quem vai lá são os bancos públicos. O Brasil tem 35 milhões de famílias que não têm água encanada em casa. Em meio a essa pandemia, a gente está falando para lavar as mãos, tem 35 milhões de famílias brasileiras que não têm água encanada. Fora aquelas que têm água encanada, mas que a água não está chegando, que está faltando água. Quem é que faz os investimentos na infraestrutura do saneamento básico no Brasil? É a Caixa, o BNDES, o Banco do Nordeste. Aí o governo quer privatizar essas instituições. Alguém acha que um banco privado vai ter intenção de levar água para o semiárido? De levar a linha de esgoto para aquela comunidade distante, que às vezes não é rentável, não, gente. Eu estou falando de operações que não são rentáveis, mas que precisam ser feitas, porque são seres humanos, que precisam ser protegidos. Então, a lógica da solidariedade tem que falar mais alto. Não pode ser a lógica da ganância, da venda das nossas riquezas a preço de banana. Inclusive, é inoportuno, né? Privatizar qualquer coisa nesse período. Por isso que eu aproveito a audiência de vocês aqui para pedir o apoio de todo mundo que está nos assistindo, para que nós possamos aprovar um projeto de lei que está tramitando no Congresso, que prevê a proibição das privatizações durante a pandemia. Porque não dá para privatizar, inclusive, esses ativos que valem muito, são valiosos, inclusive lucrativos, porque só os bancos públicos repassaram, em 19 anos, somados, mais de 200 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, ou seja, não são empresas deficitárias, e a gente está tentando aprovar uma lei para impedir qualquer venda de ativos dessas empresas durante a pandemia. Não está sendo fácil, até porque grande parte dos deputados e senadores foram eleitos com apoio de segmentos, né, do sistema financeiro, de grandes grupos empresariais que estão de olho nessas empresas aí. Isso também traz essa reflexão, né, de todos nós, ou nós que somos trabalhadores, que somos microempresários, pequenos empresários, professores, né, profissionais liberais, nos unirmos para disputar politicamente o país, ou nós vamos ficar aqui enxugando gelo, que é um problema que surge, vem outro, e aí sucessivamente. Então, as decisões são tomadas na política, pessoal. Eu sei que é até rezar missa por vigário, todo mundo já sabe disso, mas ou nós ocupamos os espaços de decisão, ou a gente vai ficar lamentando, porque os grandes grupos econômicos têm seus candidatos. As redes de supermercado têm seus candidatos. Olha para a Câmara de Vereadores de Salvador. Quem está lá? Grande parte dos vereadores tem apoio de empresa de ônibus, empresa de lixo, empresa de asfalto, empresa. Aí vai lá, o cara vai lá e vota, né? Porque o cara ali fez ajudou alguma coisa na comunidade, mas não sabe quem está por trás. Qual é o projeto político que está por trás, quais são as ideias e quais são os grupos econômicos que estão por trás. Então, que a gente possa fazer do nosso voto uma arma de consciência. Então, essa ideia ridícula, né, de armar a população, como eles querem, a maior arma é o voto, gente. E que a gente possa fazer do voto esse instrumento também de transformação, elegendo pessoas que tenham ideias, que tenham projetos, que tenham causas, e não coisas a defender. A gente precisa de pessoas que tenham causas, não coisas. Eu quero até propor aqui, na sua presença, Emanuel, futuramente a gente abrir um debate para alguns candidatos, para que eles venham a falar a proposta deles de trabalho. Vai ser bem bacana. Eu quero pedir às pessoas também, Augusto, para dizer aqui do nosso canal do YouTube, que é a SEB Qualifica, né? Se Emanuel, o pessoal se inscrever no canal do YouTube.
se inscrever, seguir lá o Instagram da gente, essa fanpage. Agora, Emanuel, tem muita coisa aí falando de Augusto. Aí, se você pudesse ler algumas, nossa presidente Marinalva escreveu aí, Nildo, nosso tesoureiro, escreveu aí. Eu estou colocando no Rita destaque Vieira aqui. escreveu. Isso mesmo. Estou colocando aqui, muito bom debate, Augusto sempre bem preparado e conhecedor do conteúdo. Parabéns. Mais uma parceria top das lives da SEB. Esse é o Nildo Pereira, a gente é diretor Obrigado, Nildo. da SEB. Obrigado, Marinalva. Falei de você no início da live. É Marinalva aqui, Marinalva. Olá, Augusto. Sei que do seu conhecimento sobre a situação socioeconômica em nosso país. É verdade que a politização dessa crise sanitária, traduzida em pandemia versus economia, alongará o tempo dessa situação com série de dificuldades e equacionamento da situação. Abraços. Para o equacionamento da situação, abraços. Boane, Augusto já está na boca da outra live. Vou devolver a palavra para ele, já para ele se despedir do pessoal, e a gente encerra com você, Augusto. Se você quiser dizer alguma coisa rápida, fale antes dele, mas Faltam 8 ele minutos. já vai conduzir no final. Mas eu tenho que terminar antes, que eu tenho que se preparar, né? Tem que fazer entrar no sistema, né? Tem que preparar um pouquinho antes. Essa live tem que durar 5 horas com o Augusto. É muita coisa para ensinar para a gente. Vamos fazer uma maratona qualquer dia desse. Muita bondade de vocês. Eu vi aqui vários comentários. Obrigado, viu, gente, que participou aí, que comentou. Quero agradecer mais uma vez o convite da SEB. Eu faço parte dessa família, né? Desde a origem da SEB. A SEB. Até minha mãe. Até minha mãe, viu, minha mãe. Associado da SEB. Associado da SEB. Fui professor da SEB, ajudei a coordenar cursos de pós-graduação, né, na área de direito aí da SEB. Tenho muito orgulho de ter participado e continuar participando dessa família. Um abraço, um beijo aí para a Mary Rodrigues também. E saudar todos que nos assistiram. E agradecer aí, Emanuel, Anne, toda a diretoria da SEB. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu sei que não é fácil, né? Fazer qualquer coisa coletiva em favor do próximo e de uma sociedade mais justa não é fácil. A gente encontra muitos obstáculos, desde a dificuldade financeira até a incompreensão de alguns, até, às vezes, a falta de apoio, né? Mas, certamente, a garra, a coragem de vocês inspira muita gente a seguir lutando por uma educação de qualidade, pela inclusão social, pela distribuição de renda do nosso país. Se todo mundo do Brasil tivesse a renda per capita do Brasil, pessoal, ela gira em torno aí, se a gente pegar, contando o PIB dividido por cada pessoa do nosso país, a gente vai chegar a uma renda per capita que daria suficientemente para ninguém passar fome, para ninguém viver em condições precárias, para ninguém ficar sem saneamento básico. Ou seja, o Brasil tem dinheiro, pessoal. Esse discurso que o Brasil é um país quebrado, de que o Brasil não tem condições de sair da crise sem se endividar, é falso. Leiam esses 2 artigos que eu citei, de economistas liberais, inclusive, e que, inclusive, mudaram de opinião e apontaram para um caminho que questiona essa visão predominante no atual governo de ultraliberalismo, sem qualquer perspectiva. Não deu certo isso em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar do mundo se implementa uma política ultraliberal como esses caras estão propondo. E, infelizmente, o Brasil caiu numa vala comum de uma ideologização absurda de tudo, de política exterior até receita de remédio. Mas eu acredito muito no nosso povo, que a gente vai superar por uma frente de salvação nacional e de defesa da nossa democracia. Quem já viveu tempos sombrios sabe o quanto é importante preservar a nossa democracia. Não vamos subestimar o que está acontecendo. Fogos no Supremo, Ku Klux Klan, né? Quer dizer, símbolos da Ku Klux Klan na porta do Supremo, ataques ao Congresso Nacional, proposta de intervenção militar. Esse tipo de discurso, pessoal, só nos leva à barbárie. E eu espero assim, que a ampla maioria do nosso povo rechace isso, para não permitir que a gente volte aos tempos de outrora, que mataram muitos brasileiros e que levaram o Brasil para um obscurantismo de mais de 21 anos e que certamente trouxe graves prejuízos para a história do nosso povo. Grande abraço, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, irmão. Força. Tamo juntos.